hoje para falar sobre abelhas, com o engenheiro agrônomo e membro do Comitê Científico da Abelha, o Décio Gazzoni. Bom dia, Décio. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É um prazer conversar com você, Otávio. Ok, Décio. Décio, a gente tem... Agora sumiu um pouco do noticiário, mas há um tempo atrás, o sumiço de abelhas, ou a morte de abelhas, em muitos lugares, foi destaque, né? E muita gente acusando pulverização em lugar incerto, pulverização que não foi tomado cuidado, etc. e tal. Outras pessoas falando de fenômenos climáticos ou fenômenos sazonais que poderiam estar interferindo. Esse sumiço de abelhas, porque elas são tão importantes para nós, muita gente pensa que só a abelha é polinizadora, mas não é só a abelha. A gente já falou sobre esse assunto aqui um outro dia. Morcego, pássaros, etc. e tal. Mas a abelha é um importante polinizador. Então, quer dizer, sem a abelha, perde-se parte da polinização, perde-se parte da produção. Esse sumiço de abelhas continua, apesar da notícia ter sumido dos noticiários? Otávio, bom, em primeiro lugar, o que você falou está absolutamente correto. Abelhas não são os únicos polinizadores. Temos outros animais, temos o próprio vento, a água, etc. Mas abelhas são os principais polinizadores, isso em escala mundial, não é apenas no Brasil. E a abelha do mel, a abelha africanizada, é o mais importante entre todas as abelhas. Realmente o assunto desapareceu do noticiário, mas as abelhas continuam aí, eventualmente, com problemas. Agora nós temos que separar aí em duas, ou eventualmente três partes a resposta. Em primeiro lugar, a população de abelhas que está diminuindo no mundo é de abelhas silvestres, aquelas que ficam nas matas, não as abelhas manejadas, como é o caso da abelha africanizada, como é o caso das abelhas sem ferrão, que são criadas e que têm todos os cuidados. Porque até nós estamos aumentando o número de colmeias no mundo devido a essa demanda por polinização nas culturas, a descoberta dos ganhos de produtividade por presença de abelhas. Agora, sempre existem maus agricultores, como você relatou antes, que não usam as boas práticas agrícolas, não usam as recomendações de manejo de pragas, da tecnologia de aplicação, aplicam o produto errado, na dose errada, no momento errado, com vento, com temperatura errada, na hora do dia errada, no momento do cultivo errado, e que acaba redundando em mortalidade de abelhas. Graças a Deus, é uma minoria expressiva, mas sempre causa problema. Porque eu vou sair aqui em defesa do pessoal da aviação agrícola, que é extremamente profissional, e eles, já conversei com eles várias vezes, inclusive ao vivo, como estamos falando aqui, e eles se defendem e mostram até os cuidados que são tomados em observar a direção do vento, se o vento muda e tal. Mas realmente você falou, é um pequeno grupo aí de pessoas que não têm o menor escrúpulo e não sabem o que está fazendo. E apesar de estarmos aumentando o número de abelhas que são domesticadas, né, para a produção de mel e polinização até, nós estamos perdendo essas abelhas silvestres e elas também são importantes. Agora, também não haveria uma parte de perda aí por conta de desmatamento ilegal ou perda de área florestal? Sem dúvida, Otávio. Olha, no último Congresso Internacional de Entomologia, eu coordenei um painel e nós trouxemos especialistas do mundo inteiro justamente para debater isso. O que é que está causando morte de abelhas? E todos concordaram que o principal problema é realmente a perda de habitat. E não é só desmatamento causado pela agricultura, é bom que se saliente. É perda de habitat por avanço das cidades, urbanização das cidades, por construção de rodovias, de indústrias, de infraestrutura em geral. Ou seja, sempre que você avança sobre a vegetação nativa, você está tirando espaço da biodiversidade e das abelhas também. Mas não é só isso, as mudanças climáticas que estão em curso, elas afetam as abelhas de duas formas. Em primeiro lugar, por afetar as próprias abelhas, a biologia das abelhas. Elas têm a biologia perturbada, o ciclo reprodutivo perturbado. Mas também elas afetam as plantas das quais as abelhas se alimentam e que fornecem recursos. Então, mudanças climáticas também é um problema. E aí nós temos uma série de outros problemas sanitários, de pragas, de doenças, problema
base genética estreita, que cria problemas, são diversos. E a gente nunca deixa de chamar a atenção que maus agricultores que não observam as técnicas adequadas podem causar isso. Agora, você ressaltou bem, Otávio, o pessoal da aviação agrícola realmente é muito profissional, toma muito cuidado. Eu, particularmente, nos meus experimentos, eu coloco abelhas, Otávio, coloco inúmeras caixas, centenas de caixas de abelha, aí do lado da soja, do outro lado do carreador, a 10, 15 metros. Converso com o piloto e peço a ele tomar determinados cuidados, e nos 10 anos que eu trabalho com abelhas, aí nunca perdi uma caixa por conta de pulverização. É só tomar os cuidados básicos e não há problema. É isso aí, olha, o depoimento do Décio é importante. Ele leva caixas de abelhas para a polinização, porque senão, da soja, ele citou aí, porque se você tem a flor e não tem a abelha para polinizar, para cruzar uma com a outra, uma flor com a outra, você não tem a produção do fruto ou do grão, seja lá o que for. A flor não se transforma, né? É que nem se você tem a planta macho e a planta fêmea, não é isso, Décio, se eu estou esquecendo. Tem gente que às vezes planta mangueira e planta uma mangueira só, e fala, minha mangueira não dá manga. Por quê? Porque tem que ser uma fêmea e uma macho, e alguém tem que ir lá e polinizar, seja a abelha, seja o morcego, ou seja o passarinho, o beija-flor. Tá certo isso, né, Décio? A teoria toda está certa, Otávio. Agora, para que o pessoal não confunda, não coce a cabeça, no caso de soja não é assim. No caso de soja, as flores são hermafroditas, não existe planta de soja, a não ser que seja macho estéril, mas é uma coisa que a gente usa só em pesquisa. Elas têm tanto a mesma flor, tem estruturas masculinas e femininas. E o que nós descobrimos, e isso é muito importante levar para os nossos telespectadores, para os produtores, o que a Embrapa descobriu aí nessa sequência de estudos ao longo dos anos, é que nós podemos obter até 18% de ganho de produtividade. Em média, foram 13% na média dos diversos anos, tendo abelhas próximas à soja. E talvez o mais importante do que a produtividade é o seguinte: sem aumentar um tostão no custo do produtor, ele não gasta mais nada em semente, em adubo, em pesticida, em óleo diesel, em nada. E também diminui o equivalente em emissões de gases de efeito estufa, que é muito importante para a sustentabilidade da nossa agropecuária. Isso porque a flor da soja, sendo hermafrodita, ela tem os dois sexos, né? Só que a abelha acelera o processo de polinização, né? Potencializa o processo de polinização. Por isso pode dar até 18%. É um número expressivo, hein, de rendimento, na produção. Sem dúvida alguma. Principalmente aumenta o número de grãos por vagem. Eu acho que todo agricultor que está nos ouvindo sabe que quando ele abre a vagem da soja, aí tem entre 2 e 3 grãos, na média normalmente é 2,5. E a gente consegue aumentar aí 10, 12% no número de grãos. Isso porque lá no ovário da flor da soja tem até 6 óvulos. Ou seja, a vagem de soja podia ter até 6 grãos. Eu já vi vagem de 6 grãos, uma coisa raríssima. Então, a gente conseguia aumentar, ter mais vagem de 3 grãos, mais vagens de 4 grãos, é isso que faz aumentar a produtividade. E o efeito aí é das abelhas, que levam mais pólen para o estigma da flor, e então aumenta a probabilidade de fertilizar mais óvulos. Eu gosto de conversar com pesquisadores e cientistas porque pela colocação que a gente acaba dando ao contexto do assunto que nós estamos tratando. Então, o Décio colocou muito bem aí que ele coloca as caixas de abelhas para polinização ao lado das plantações de soja que vão ser pulverizadas pela aviação agrícola, e nunca perdeu uma caixa de abelha. Então, que isso sirva de exemplo para esse pessoal, né, Décio, que gosta de dar pedrada no agronegócio, né, sem ter embasamento científico, né? E outra coisa, você citou também um negócio importante, não é só a destruição da mata por conta da agricultura, a destruição da mata natural, nativa também, por conta do crescimento das cidades. E olha, se você vem de avião aqui, chegando por Sorocaba, você olha que de Sorocaba para cá, ou de Campinas para São Paulo, tá tudo emendado já, você vê de cima. Então, isso é X% a menos, não sei quanto, de mata nativa. Se está com agricultura ou não, não importa, mas teria que se manter e conservar uma parte da mata também. E isso provoca, inclusive, né, Décio, alguns casos até de acidentes com abelhas que acabam se deslocando para áreas urbanas onde encontram aí um habitat, talvez próximo daquilo, um parque ecológico, alguma coisa assim, né?
Exatamente isso pode acontecer, Otávio. Agora, o que você ressaltou aí é muito importante, e tem uma outra coisa tão importante quanto. O pessoal costuma simplificar e dizer que todo desmatamento que ocorre, principalmente na Amazônia ou no Cerrado, todo ele é devido, é praticado por agricultores para implantar pastagem, soja. Não. Isso é fake news sem tamanho, isso é um crime ambiental. Normalmente isso envolve madeireiro, explorador de madeira, garimpeiro, grileiro que estão avançando em terra indígena, em terra pública, etc. Até porque a própria iniciativa privada já se organizou, ela não vende insumos, quando detecta que alguém cometeu um crime ambiental desse, não vende semente, não vende adubo, não vende pesticida e não compra a produção. Então, bons agricultores, os agricultores modernos, eles passam longe disso, não tem nada a ver. O problema é que o pessoal simplifica e joga toda a culpa nas nossas costas, quando a culpa é de meia dúzia de, eventualmente, maus agricultores que também fazem isso, mas, novamente, é uma minoria expressiva. E olha, Décio, nesse fim de semana especificamente, nos vários encontros com amigos que eu tive, almoço, ou jantar, ou só um bate-papo para tomar um aperitivo, alguma coisa assim, a conversa era exatamente essa, porque como nós estamos numa reta de campanha eleitoral, o que você recebe de WhatsApp mostrando aí absurdos que as pessoas falam, dizendo que tem que acabar com o agronegócio, que a soja é inimiga, que a agricultura tem que ser feita daquela forma primitiva como era feita antes. As pessoas dizendo que não comem soja. O que é isso? Quanta bobagem vocês estão falando? Tem soja em praticamente tudo. Tem uma lista grande, procurem para ver onde é que tem soja. É o maior emulsificador que existe, é o emulsificador universal. Tudo que você quer diluir, você dilui com soja. Então, é a base de tudo, praticamente. Não é só alimento. Dizendo que está mandando soja para a China para alimentar os porcos dos chineses e aí nós ficamos sem soja aqui, sem alimento. Gente, o agronegócio é um negócio científico. Está tendo hoje o congresso da ABAG, Associação Brasileira de Agribusiness. É um negócio científico. Se não fosse o agronegócio, não teria comida para todo mundo no mundo. Ah, Tavinho, você está defendendo? Claro que eu estou defendendo. O Décio também está defendendo aqui, todos nós defendemos. Essa gente que fala que não vai, não sei o quê, vai comer o quê, Décio? Hã? Podia comer alguma porcaria que a gente excreta, mas até para excretar a porcaria que a gente excreta, a gente precisa comer comida antes. É verdade ou não? Pois é, vamos voltar para a tua colocação primeiro aí, Otávio. Se a soja não é destinada à alimentação, se faz o que com ela? Até se produz uma parte de biodiesel com óleo, até tem usos aí na produção de pneus, papel, mas é uma fração muito pequena. O restante é a transformação em proteína, em frango, em suíno, em leite, em carne. Além de tudo que você falou, que a soja mesmo, a proteína dela, eventualmente o óleo para fritura, o óleo para temperar saladas, entra na composição de inúmeros alimentos. E falando em sustentabilidade, eu justamente estava debatendo e escrevi um artigo sobre isso. Se nós olharmos o percentual das emissões de gases de efeito estufa da agropecuária sobre o total do Brasil, faz 13 anos que está estabilizado, é aproximadamente a mesma coisa. Só que nesse período, Otávio, o valor bruto da produção agropecuária cresceu 76%. Nós aumentamos 76% a produção e estamos emitindo percentualmente a mesma coisa, o que significa que o nosso produtor se conscientizou, o nosso empresário rural se conscientizou, entendeu, os mercados pressionaram para isso, passaram a tomar muito mais cuidado, mais carinho, trataram a coisa com mais capricho, com técnicas mais modernas, plantio direto, inoculação, vendo o uso de bioinsumos, todas as técnicas modernas aí, e nós estamos dando um exemplo de ganho de sustentabilidade para o mundo. Pois é, e como diz o nosso amigo Chico Graziano, também se você comparar a emissão de CO2 do campo e das cidades, você vai ficar meio sem argumentos aí para ir contra a produção agrícola, né? E se comparar com uma floresta tropical ou um pântano, então, aí que você vai ficar mais sem argumentos ainda. É isso aí, Décio. Infelizmente, a gente começou falando de abelha, mas terminou nesse assunto porque as abelhas fazem parte de tudo isso aí e eu sei que eu posso consultar a sua opinião porque eu conheço muito bem como pensam os cientistas do nosso agronegócio.
o pessoal que joga pedra aí devia se informar cientificamente primeiro, né, antes de ficar falando coisas. E só para terminar, vamos ter cuidado então com as abelhas, quem anda fazendo coisa errada, porque elas são insetos muito sensíveis, né, Décio? E elas podem podem morrer e podemos perder elas, né, embora estejamos perdendo, como disse o Décio, as abelhas nativas, as nativas que estão nas florestas nativas, por uma série de fatores explicados. Mas podemos ter mais cuidados com as abelhas de forma geral, né, Décio? Não, exatamente, nós precisamos ter cuidados. Hoje a abelha faz parte do sistema de produção. Para algumas culturas, você não produz, você mesmo falou, você não produz manga sem abelhas, você não produz maracujá, uma série de maçã, uma série de frutas depende de polinização por abelhas. E mesmo aquelas plantas que não dependem, eu dei o exemplo da soja, porque são mais de 40 milhões de hectares no Brasil, nós podemos ter a produtividade aumentada. Vamos tomar o número médio aí de 13% que a Embrapa descobriu, vezes 40 milhões de hectares, equivale a não expandir em 5 milhões de hectares. O trabalho das abelhas equivale à produção de soja de 5 milhões de hectares. Gente, isto é muita coisa, é muito dinheiro, é muito importante, então, muito cuidado com abelhas. Elas são nossas aliadas dos agricultores, aliadas da produção agropecuária, aliados da sociedade brasileira. E que fique claro mais um ponto colocado pelo Décio. A agricultura brasileira, para quem não sabe, está se modernizando, está se tecnificando e está invadindo e estragando cada vez menos o meio ambiente. Ela produz mais, tem mais produtividade com a mesma área e aquilo que ele falou, nós crescemos em 76% o valor bruto da produção, que é o que é da porteira para dentro, o VBP, como a gente conhece. E esses 76% hoje representam 1 trilhão e 250 ou 300 milhões já de reais. Acho que está chegando por aí. Está chegando por aí, depende muito da cotação do dólar, mas é aproximadamente isso, Otávio. É isso aí. É riqueza do Brasil produzida no campo. Décio, para quem quiser conversar com você, ter algum esclarecimento, qual é o seu contato, por favor? Bom, eu sou pesquisador da Embrapa, estou disponível na Embrapa. Entrando aí no Google, pedindo por Décio Gazzoni Embrapa, vai aparecer meu e-mail. Eu estou à disposição de todo mundo para conversar através do e-mail oficial da Embrapa. Muito obrigado, Décio. Um abraço, boa semana e bom agosto para você que está começando hoje.